Dicas de autocuidado: equilibrar a tensão muscular. Materiais: uma esteira ou cobertor e 2 saquinhos feitos de meias e grãos. Agora vamos ver como fazemos. Pegue um par de meias, encha com grãos mais pesados, feijão ou grão de bico. Dê um nozinho e está pronto. Hoje nós faremos uma prática um pouquinho diferente, um pouco mais longa, e trataremos do nosso tônus muscular. Uma outra maneira de autocuidado é observar, trazer a nossa atenção ao tônus muscular. O tônus muscular ele está presente em todo o organismo vivo. Ele é o fluxo das atividades dos músculos. Então, durante a nossa vida, no nosso dia a dia, nós alongamos e contraímos os músculos o tempo todo, nunca chegando a um tônus zero. Isso só é possível em caso de anestesia, paralisia ou morte. Então, o tempo todo existe uma tensão em nós, muscular. Para nós nos manter em pé, por exemplo, a gente precisa desse tônus, dessa tensão. O que gera desconforto é o desequilíbrio dessa atividade do tônus. É como se nós se acostumássemos a usar um tipo de roupa e não trocássemos por outra em diferentes ocasiões. E aí acabamos tendo um tônus recorrente, ou muito alto ou muito baixo, o tempo todo, cristalizando essa forma, essa tonicidade, ao invés de equalizar para cada momento da nossa vida. Um tônus muito alto, por exemplo, ele gera uma tensão desnecessária. E com o tempo, a gente vai perdendo a flexibilidade e restringindo o movimento das articulações. Na proposta de hoje, então, nós regularemos esse tônus, trazendo um equilíbrio a partir de uma leve pressão, usando 2 saquinhos, em alguns momentos 1 saquinho ou 2 saquinhos com grãos, nas nossas articulações. Vamos lá? Começaremos deitados no chão. Então, coloque uma esteira ou um cobertorzinho, um edredom para você se deitar. Se acomode no chão, com as 2 pernas esticadas. Dobre os joelhos se você sentir muito desconforto na sua lombar, mas iniciaremos com as pernas esticadas. E nós faremos como que um raio-x, uma verificação, uma observação do nosso corpo em contato com o chão. Comece observando os seus pés, se os 2 tocam da mesma maneira o chão. Suba pelas suas batatas da perna, observe se as 2 tocam da mesma maneira o chão, se uma toca mais que a outra, se existem espaços, zonas que você acha tem um contato mais forte, outras menos. Observe a região atrás dos joelhos. Observe as coxas, elas tocam o chão de maneira igual. Existe uma parte dela, interna ou externa, que toca mais? Elas são iguais, elas são desiguais? Suba para a região da sua bacia. Os 2 lados da bacia encostam de uma maneira igual? Há uma região que aperta mais contra o chão? Vá agora para a sua lombar, observe esse espaço, se esse espaço está muito longe, muito desconfortável ou está confortável, você imagina que está perto ou longe do chão. Agora suba para as suas costelas. As suas costelas encostam no chão de maneira igual? Há um desequilíbrio, uma diferença? Apenas observe, não precisa se arrumar, se ajeitar, é só para observar. Suba mais um pouco na região das escápulas das nossas asas. Elas encostam todas no chão? Há alguma região que a ponta encosta mais ou menos? Observe seus ombros e a distância que eles estão do chão. Observe o espaço atrás do pescoço na nossa cervical. E observe, por fim, a sua cabeça, se você sente ela toda espalhada no chão, se há algum ponto que encosta mais que o outro. Observe seus braços,
a palma das suas mãos, para onde elas olham, se para cima, se para dentro, se para fora. Feito essa observação dos lugares que tocam mais o chão, que tocam menos, guarde essa imagem como uma fotografia. Veja onde chama a sua atenção, onde está mais longe, onde está mais perto, ou o lado do seu corpo que mais toca o chão. Começaremos na região da nossa bacia. Antes de você pegar os saquinhos, deixe ele aí perto de você. Toque a sua bacia. Onde ela fica? Observe ali a região mais alta. Imagine que a bacia é um morrinho e a região que está mais alta, isto é, mais perto do teto, aí está os seus ilíacos. Né? Nessa pontinha, vá tocando nela e vá descendo uma diagonal com um triângulo assim para baixo, você vai encontrar o seu pubis. O pubis é um osso, que é o encontro de dois ossos. Então, você vai colocar primeiro você vai dobrar os seus joelhos e vai colocar o saquinho de feijão bem aí no seu pubis. Sinta se você sente alguma coisa reverberando atrás agora, ó, lá no seu quadril, em contato com o chão. Respire. Perceba se o movimento do seu abdômen reflete nos seus pés que estão tocando no chão, se reflete na sua coluna e também na sua cabeça. Sinta se esse pezinho, como se fosse uma mão tocando no seu pubis, traz alguma diferença na sua maneira de respirar. Agora, tire devagar o saquinho do pubis, deixe aí do lado, estique as pernas e agora observe a sua bacia em relação ao chão. O ponto de contato mudou do início ou ainda se mantém a mesma coisa? Apenas observe sem julgamentos. Agora, nós vamos encontrar a articulação coxo-femoral. É uma articulação que liga a sua perna ao seu quadril. Para você encontrar, na sua virilha, você dobre as suas pernas, dá uma mexidinha de um lado para o outro e vê se você sente alguma coisa aí no meio da sua virilha, que seria a cabeça do seu fêmur. Dobre os joelhos, apoie o pé no chão e coloque um saquinho de cada lado dessa articulação. Sinta esse peso, apesar de leve, sutil, sinta ele nessa região. Você vai sentir essa região talvez mais acordada. E sinta também a relação com o chão, se muda alguma coisa. Respire, lembre sempre de respirar. É importante lembrar que você é seu maior termômetro. Se você está se sentindo incomodado, pare um pouquinho, descanse a atenção, descanse seu corpo. Eu estou fazendo uma condução no meu ritmo, mas quem dita o ritmo da sua vida é você. Agora você vai tirar esse saquinho da região coxo-femoral e você vai de novo naquela região que nós tocamos no começo, que são os nossos ilíacos, que é a ponta que está mais alta em relação ao teto. Você vai colocar um saquinho de cada lado. Tente colocar esse saquinho de um jeito que ele não vai ficar caindo, porque você também pode, sem querer, ficar tentando equilibrar esse saquinho aí, tensionando alguma região do seu corpo. Imagine que ao colocar esses dois saquinhos no seu ilíaco, nos seus ilíacos, é como se uma mão suave estivesse tocando. Entregue seu peso ao chão,
Veja se muda a sua respiração ao colocar o saquinho nessa região, pois nosso corpo está totalmente interligado, uma região a outra. Sinta se essa sensação reverbera para seus pés, para sua coluna, sua cabeça. Agora, tire os 2 saquinhos dos seus ilíacos, dê uma pausa, estique devagar os seus pés e perceba como a bacia se apoia agora, como ela está se relacionando ao chão, se está um pouco mais gostoso esse chão, ou se ainda há algum lado, alguma parte incomodando, que não toca, né? Que ainda está talvez com um pouco mais de tensão. Mas apenas observa, sem julgamentos. Agora, nós colocaremos um dos saquinhos no nosso sacro. Se você não sabe aonde é o sacro ele está mais para o final da nossa coluna. Tem o nosso cóccix, que é o finzinho mesmo da coluna, como se fosse o nosso rabinho que foi cortado. E um pouquinho mais para cima, nós temos nosso sacro, que é a nossa coluna, que faz parte, mas é o finzinho. Você vai dobrar os seus joelhos, pressionar o chão, os pés contra o chão e levantar um pouquinho o seu quadril e colocar esse saquinho embaixo do seu sacro. Esse saquinho é como uma cama que você vai repousar o seu peso. Entregue o seu peso da bacia, que a bacia é uma região bem pesada, em cima desse saquinho. Sinta agora melhor essa região. Às vezes a gente não presta muita atenção no nosso dia a dia e essa região acaba se apagando, né, na nossa imagem. Então preste atenção no sacro, nessa região da sua bacia, da sua coluna. Respire. E tente lembrar também do seu pubis, que está na frente, né? À frente do seu corpo. Essa relação entre o pubis e o sacro te dá uma sensação de volume, de que sua bacia tem um volume, né? Que é uma esfera, né? Uma coisa que tem espaço. Caso esse saquinho no seu sacro te gere desconforto, se sinta livre e à vontade para parar, para ficar menos com esse saquinho embaixo de você. Você é a sua melhor medida, você sabe o momento que você deve parar, porque você está sentindo as sensações agora. Agora você vai levantar um pouquinho o seu quadril, tirar o saquinho de baixo do sacro. Mantenha seu pé no chão, seu joelho dobrado. E sinta agora como que está os pontos de contato do seu quadril com o chão. Você sente mais partes agora? Você sente alguma diferença? Mas também, se você não sentir nenhuma diferença, não tem problema algum. Agora, nós colocaremos o saquinho em 2 partes do nosso corpo. Uma no pubis, novamente, que você já sabe onde é, e a outra no externo. Então, antes de você colocar esse saquinho no seu externo, nós vamos sentir onde ele é. Ele é um osso bem no centro do nosso tórax. Ele está ligado às nossas costelas. Então, antes de você colocar o saquinho, põe a mão no final da sua garganta. Você vai sentir um buraquinho assim, onde ele começa. Vai subindo, parece um morrinho. Você vai sentir uma parte depois mais reta, mais plana, mais ou menos entre os mamilos, né? Aí é a metade mais ou menos do seu externo, essa região mais plana. Você vai colocar um saquinho aí no externo e o outro no pubis. Respire e sinta essa distância que tem entre o pubis e o externo. Perceba se tem alguma relação entre eles de se expandir, se contrair.
Perceba que movimentos que eles fazem, essas duas regiões, quando você respira. Nesse momento que a gente já está colocando em várias articulações, você já sente alguma diferença na maneira como seu corpo repousa no chão? Ou na maneira que você respira? Se mudou o ritmo da respiração? Perceba e aproveite essas sensações. Se caso passe por você algumas emoções no momento que está no seu peito, né, no seu pubis, observe essas emoções e deixe ir, não se apegue. Talvez nesse momento da prática você sinta um pouco uma dissolução de lugares que estavam muito tensos, um melhor equilíbrio entre essas tensões. Acolha essas sensações. Agora, retire os saquinhos dessas duas regiões. Observe, agora sem os saquinhos, se você ainda mantém aquela sensação, né, desses dois pezinhos ainda, porque a pele foi tocada, né? Mantenha os joelhos dobrados, observe. Descanse um pouco. Agora nós iremos para a nossa cervical, que é atrás do nosso pescoço. Os saquinhos agora vão preencher esse espaço que tem na cervical. Dependendo da curva do seu pescoço, você precisará de 2 saquinhos. Você vai levantar um pouquinho e cuidado para não tensionar, colocar os saquinhos preenchendo esse espaço. Entregue o peso do seu pescoço, da sua cabeça, a esses saquinhos. Como se o chão tivesse subido e encontrado o seu pescoço. Respire e perceba se você encontra alguma reverberação no seu rosto, se vai desfazendo, suavizando o seu rosto. Perceba a sua cabeça e sua respiração. O que aconteceu com ela? Agora você vai pegar esse saquinho e descer um pouquinho mais. É numa região que a gente geralmente sente uma protuberância, uma saliência. Ali é o encontro da nossa cervical com o começo da nossa coluna torácica. Você vai colocar um pouquinho o saquinho nessa região. Sentir como se esse saquinho estivesse amparando, aconchegando essa região. Respire. Perceba como está a sua respiração agora. Se entregue a esse momento. Tire agora o saquinho dessa região. Aos poucos você estica suas pernas, descansa um pouco, faça uma observação de todas as regiões que os saquinhos tocaram. E agora, por fim, nós dobraremos nossos joelhos. Colocaremos os saquinhos nos nossos ombros. Observe que se o saquinho ele ficar caindo muito, tente colocar por dentro da camiseta, do sutiã, de um jeito que o saquinho fique acomodado e você não tensione os ombros para tentar ficar segurando as escápulas, né? Porque às vezes até inconsciente a gente fica fazendo esse movimento e tensionando. Então coloque os saquinhos aí, veja se eles estão bem acomodados. E observe se o pezinho, como se também fosse 2 mãos pesando levemente sobre os seus ombros. Sinta-se quando você respira. Você sente também as suas escápulas, que é nossas asas lá atrás, se acomodando no chão, encostando mais partes no chão. Perceba se você reverbera na sua respiração, muda um pouco o jeito de respirar. Entregue mesmo os seus ombros, as suas escápulas ao chão.
vocês tirarem esses saquinhos dos ombros. Devagar, você pode esticar suas pernas, respirar, descansar. Qual é a sua relação com o chão agora? No começo, como que estava o chão para você? Como estava essa região, principalmente do seu tronco? Perceba os pontos de contato agora. Há mais partes agora em contato em relação à primeira foto que você fez? Tanto lá dos pés, das pernas, da sua bacia, da sua coluna lombar, da sua coluna torácica, da sua cervical. Como está a sua cabeça? Seus braços, para onde olham suas mãos, as palmas das mãos, para onde olham os pés. Não precisa olhar, sinta. Como você se sente agora em relação ao começo? Como você sente a frente do seu corpo? Ela também está mais presente? Você tem uma sensação de volume da parte da frente, por exemplo, do seu externo e a coluna, o seu pubis e o seu sacro? Você consegue sentir volumes? O volume da cabeça, o volume do tórax, o volume da bacia? Compare com o início. E se você sentir necessidade de colocar o saquinho um pouco mais em alguma região, sinta-se à vontade. Lembre-se que na hora de você levantar, gire seu corpo para alguns lados, levante devagar, a cabeça é a última, se sente. Depois, devagar, você levanta e também sinta esse corpo agora em pé no espaço. Você sente uma diferença agora nesse tônus muscular, um equilíbrio maior, né? Porque às vezes a gente tem alguns pontos mais tensionados. Enfim, aproveite essa sensação e até a próxima. Faça diariamente ao final do dia ou em alguma pausa. Proposta inspirada na educação somática e anatomia vivencial. Conhecimento é para ser partilhado. Compartilhe mais vídeos no YouTube Nina Educação e Arte.